Eu queria convidar quem está lá fora a tomar o chazinho, o cafezinho, para poder fazer favor de entrar. Nós queremos começar o culto e queremos começar com todos e por isso peço que possam fazer esse favor então de entrar. Mais uma vez um bom dia. E também que a graça e a paz de Deus esteja sobre cada um de nós. Que nós possamos ser filhos e filhas satisfeitos com o Pai que temos. E o nosso Pai é um Pai perfeito. Não nos deixa faltar nada. Ele zela, Ele olha por nós, Ele cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades. E por isso é tão bom podermos estar aqui na casa de Deus, estar com o nosso Pai, para o adorar, para ouvir a sua voz, para seguir a sua vontade. E é isso que nos trouxe aqui. Está frio e eu vejo que os irmãos estão bem agasalhados e bem juntos uns aos outros. Aproveitem o calor humano. Temos que aproveitar nestes tempos de frio. Mas, sobretudo, nós estamos aqui para adorá-lo, para sentir o calor que vem do nosso Deus a tocar as nossas vidas, a fim de que nós o possamos servir. E queremos também dar as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a visitar. É sempre com alegria que vos recebemos aqui, desejando que possam continuar conosco, que possam vir, que possam sentir-se então parte desta família que toma apenas um nome de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus e estamos aqui a adorar o nosso Pai Celestial. E ao longo desta semana nós temos algumas atividades que estão programadas. Temos na quarta-feira o culto de oração e estudo bíblico, às 16 horas aqui e também às 19 através do Zoom. No sábado, a aula de música às 14h30 e também a reunião dos adolescentes e jovens às 15h30. E no domingo nós vamos dar início à classe de preparação para o batismo. Então, a todos aqueles que mostraram desejo, que querem participar desta classe de preparação, vai começar no próximo domingo, às 10h30, ou seja, na hora da escola dominical. Estaremos reunidos lá em cima para então olharmos para aquilo que é a nossa doutrina, a doutrina bíblica, olharmos também para os princípios éticos e eclesiológicos que nos regem. Então, vamos iniciar no próximo domingo. E também lembrar os adolescentes e jovens do convívio. No próximo domingo vai começar com o almoço, depois do culto aqui. Então, os jovens vão continuar aqui com o almoço, com um convívio da parte da tarde. Todos os jovens, então, e adolescentes estão convidados para esse convívio no próximo domingo. Não se esquecendo que sábado há a reunião dos adolescentes e jovens às 15h30. Então, estas são algumas informações que queremos deixar convosco no início deste culto. Vamos ter agora um tempo de oração enquanto a Filipa vai estar a tocar, nós vamos estar a dirigir-nos ao nosso Deus e queremos assinalar a presença do irmão Nessunda Eduardo conosco. Já há algumas semanas que não estava conosco por causa da lesão que tem ali no joelho. No entanto, hoje está melhor, então está conosco. Vamos continuar a orar pelo irmão Nessunda, vamos continuar a orar pelos nossos irmãos que estão doentes, para que Deus possa estar a renovar as suas forças, estar a operar em cada um. Então, aproveitemos este tempo de prelúdio para orarmos ao nosso Deus.
E nós vamos começar o nosso culto exaltando o nome de Deus, coroando. E nós vamos cantar o hino 195, que nos convida a adorarmos ao Senhor. E quero vos convidar a ficar de pé e vamos juntos adorar o nosso Deus. Este Deus que nós louvamos é o Deus que nos ouve. E por vezes a nossa alma está angustiada, está triste. E quando assim nos encontrarmos, clamemos ao Senhor, falemos com Ele. Porque na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. E foi isso que o salmista experimentou. Ele experimentou exatamente isso. E quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Salmo número 42, em que nós vemos aí o salmista falando dessa angústia que o afetava e que também nos afeta, mas também levando a sua alma a esperar no Senhor, a esperar o seu auxílio, a sua ajuda. Salmo número 42. E vou pedir a 3 irmãos que possam fazer a favor de ler este texto. Um primeiro irmão até o versículo 5. Salmo 42, de 1 a 5. Assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando irei e verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu
estava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, a minha alma, porque turbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e ele o auxílio. E Deus meu. Agora um outro irmão, do versículo 6 a 11. O meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. O abismo chama outro abismo. E ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite, e a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal nos meus apontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o levarei, ele é a salvação da minha face e do meu Deus. E agora um outro irmão, o Salmo 43. Deus faz-me justiça, defende-me contra esta gente pagã. Livra-me do mentiroso e do perverso. Tu és o Deus meu protetor. Porque me rejeitas? Porque é que hei de andar triste e oprimido pelo inimigo? Mostra-me a tua luz e a tua verdade, para que me ensine o caminho que leva ao monte Sião, o santuário onde tu habitas. Irei então ao teu altar, ó Deus, tu que és a minha alegria. E lá te louvarei ao som da harpa, pois só tu és o meu Deus. Porque hei de estar desanimado e preocupado? Quero confiar no Senhor e ainda o hei de louvar. Ele é meu Deus e o meu Salvador. Ele é o meu Deus, o meu auxílio. Ele é um Deus que está conosco. Se é verdade que às vezes as nossas lágrimas podem servir de mantimento dia e noite, sabemos que o Senhor irá atuar e Ele atua. E por isso, o grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontra paz. Que cada um de nós possa encontrar a paz que necessita em Deus. Só Deus é que pode dar essa paz que permanece, uma paz que ninguém nos pode tirar. Então vamos cantar juntos este cântico.
Ele nos satisfaz. E por isso, vamos orar. Vamos dirigir-nos ao nosso Deus e convido um dos irmãos que deseje fazer esta oração, que possa fazê-la neste momento. Obrigado, Pai, estamos cá esta manhã em seu nome, Senhor. Eis-nos cá, Pai Santo. A tua presença nos satisfaz, nos dá alegria, tranquiliza os nossos corações, porque tu és o único que nós podemos confiar em ti, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Venha compartilhar conosco. Venha derramar sua força sobre nós. Está presente no meio de nós, Senhor. Vem perdoar os nossos pecados, tirar-nos dos maus caminhos, Senhor, e ajuda-nos a te seguir cada dia, meu Pai do céu. Abençoa cada um de nós que estamos cá, cada um com os seus problemas, tu sabes, Senhor. Resolve os nossos problemas e ajuda-nos a andar cada dia na sua luz. Senhor, tu és o único que nos satisfaz. Bendito seja o teu nome, Senhor. Enche-nos do teu Espírito para que nós possamos vencer cada dia nessa face da terra. E de cada hora, Senhor, vai piorando e vai complicando a situação do mundo. Toma toda a glória para ti, porque és o único que merece. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Podem fazer o favor de sentar. O primeiro hino foi um convite à adoração. Depois cantamos este cântico, que é um convite à oração. E agora cantaremos um outro hino, que é um convite à consagração. Sê minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se é noite ou dia, tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Então vamos ter a oportunidade de fazer esta oração ao nosso Deus, em que nós nos colocamos nas suas mãos, para que Ele faça em nós o seu querer. Então vamos cantar este hino todo, e depois de nós o cantarmos, quem desejar vir aqui à frente, em espírito de gratidão e louvor, que possa vir para entregar a sua oferta, para entregar o dízimo. Então cantemos juntos este hino. Senhor.
Sim, Pai querido, tal como acabamos de cantar, que Tu sejas o primeiro na nossa vida. Que Tu, Senhor, possas ser o único Senhor, o Senhor que nos controla em todas as áreas. Mas sabemos que por vezes falhamos. Sabemos, Senhor, que por vezes não Te permitimos ser Senhor em algumas áreas. Por vezes queremos tomar nós as rédeas da nossa vida. Por vezes queremos, Senhor, estar no controle e tomamos as decisões sem Te consultar. Fazemos os nossos planos sem Te consultar. E quando procuramos cumpri-los, acabamos por sentir que não devíamos ter feito isso. Obrigado, bondoso Pai, porque apesar das nossas limitações, das nossas falhas, Tu continuas a nos perdoar. Tu continuas a ser misericordioso para conosco. Tu continuas a trabalhar nas nossas vidas para que possamos regressar a Ti, possamos estar contigo e possamos, Senhor, fazer aquilo para o qual Tu nos chamastes. Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra. Obrigado pela liberdade que nós a temos de estudarmos, Senhor. É tão bom nós podemos, Senhor, ler e serem instruídos pelo Teu Espírito. E, Pai querido, neste momento que vamos ouvir a Tua palavra, que Tu possas ser com o irmão Luís, que possa, Senhor, estar a usar a sua voz para nos transmitir o Teu querer. E que o Teu Espírito possa estar a trabalhar nos nossos corações, para que se nele existir algum Deus, para que se nele existir alguém ou alguma coisa que está a tomar o Teu lugar, para que nós possamos sentir isso e possamos te colocar no lugar que deve ser só Teu, que é o primeiro lugar, Senhor. Isso nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Queria convidar o irmão Luís para, então, neste momento, nos transmitir a palavra do nosso Deus, refletir conosco sobre os deuses, olhando para um texto que exortou e exorta-nos a deitarmos fora os deuses que possam existir nos nossos corações. Então, irmão Luís, o púlpito é seu e que Deus fale através de si. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 35. Livro de Gênesis, capítulo 35. Vamos ler do versículo 1 até ao versículo 12. Eu pedi aos irmãos que pudessem que ficássemos de pé, em reverência para com a palavra de Deus, para podermos fazer esta leitura. Gênesis 35, versículo 1 a 12. E diz o seguinte, a palavra de Deus. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as suas arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó se escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar, e chamou aquele altar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacut. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome.
e chamou o seu nome de Israel. E disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque e à tua semente. Depois de ti darei a terra. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, agora que a tua palavra está diante de nós, pedimos que tu possas abrir os nossos corações. Tu nos dês sabedoria para que a possamos compreender e que ela seja uma realidade na nossa vida. Fala, pois, aos corações do teu povo aqui reunido neste lugar, conforme as suas necessidades, e retira para ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E te agradecemos todas as coisas, em nome de Jesus. Tenham a bondade de sentar. E muitas vezes, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, nós vamos esquecendo a importância de um relacionamento íntimo com Deus. Por vezes é necessário que Deus nos exorte para que nós possamos nos lembrar de novo das bênçãos de Deus derramadas na nossa vida. Ou Deus nos lembrar também da importância de nós estarmos em comunhão com Ele. Ou é necessário também Deus nos lembrar de estarmos firmados na sua palavra, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ou até mesmo da importância de estarmos com o coração limpo na presença de Deus e não com uma aparência exterior de santidade na nossa vida. A lembrança é fundamental porque com frequência nós nos esquecemos quem Deus é. Lembramos muitas vezes, por exemplo, de um filme que nós já vimos há dezenas de anos atrás, mas esquecemos com frequência das coisas que a Deus pertencem. E por essa razão o Senhor Jesus deixou também um memorial à sua igreja, para que a sua igreja nunca se esqueça do seu sacrifício na cruz do Calvário. Este era o caso de Jacó. E era também necessária uma reforma espiritual na sua vida. Diz o versículo 1, depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes diante da face de Esaú, teu irmão. Existia algo na vida de Jacó que precisava de ser renovado na sua relação com Deus. No capítulo anterior, surge o episódio em que Levi e Simeão vingam a sua irmã Diná, que havia sido violada em Siquém. Se nós olharmos para o capítulo anterior, versículo 30, nós podemos ver que neste momento Jacó atravessava por uma situação difícil na sua vida. E diz no capítulo 34, versículo 30, então disse Jacó a Simeão e a Levi, tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores da terra, entre os cananeus e os fariseus, sendo eu pouco em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e a minha casa. E Jacó agora era um homem perturbado, era um homem odiado pelos cananeus e pelos fariseus, e Jacó era também um homem indefeso do ponto de vista humano, visto que aqueles que o acompanhavam eram manifestamente poucos e por essa razão não se podia defender. Jacó neste momento teme pela sua vida, teme a sua destruição, a destruição da sua família, e se nós olharmos para Jacó neste momento, nós vemos que Jacó é um homem sem esperança, com medo na sua vida. E se repararmos bem, Deus não está no centro da sua vida. Muitas vezes nós também passamos por momentos como estes na nossa vida. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e vemos grandes obstáculos, muros intransponíveis. As nossas forças vacilam e parece que não conseguimos ver uma luz de esperança para a nossa vida. Jacó atravessava um momento destes na sua vida. Mas esta passagem ela é muito importante na vida de Jacó. Alguns anos atrás, Jacó fugia de Esaú porque havia comprado a primogenitura do seu irmão e roubara a bênção do seu pai, Isaque, enganando também o seu pai na sua vida. Tanto nesta altura como neste momento, Jacó era um homem fugitivo, temia o mal que os homens lhe pudessem fazer. E agora neste texto nós encontramos a mudança que Deus irá operar
no coração de Jacó neste momento. E quando nós olhamos para este texto, nós vemos como Deus toca agora o seu coração. No versículo 1, Deus diz a Jacó que este não é o momento de ele estar prostrado ou desanimado na sua vida. O seu desânimo podia espelhar, por exemplo, o facto de Deus não ocupar o seu coração e do seu olhar estar firmado nos homens ou nas circunstâncias à sua volta. Por essa razão, a ordem dada por Deus é: levanta-te. Versículo 1. Se nós estamos abatidos, com preocupações na nossa vida, se a nossa vida parece estar vazia, sem esperança, Deus diz: levanta-te. Não fiquemos, pois, prostrados e abatidos diante das tribulações ou das adversidades que rodeiam a nossa vida e que muitas vezes surgem à nossa volta, para que nós sejamos restaurados na nossa vida física e também na nossa vida espiritual. Importa que, em primeiro lugar, elevemos o nosso olhar para Deus. Se nós atravessamos por momentos difíceis, importa que nós peçamos a Deus que nos dê forças para que nos levante e que Deus ocupe o lugar central na nossa vida e no nosso coração. Esta circunstância que Deus diz a Jacó, versículo 1, levanta-te. Mas se nós olharmos para o versículo 1, Deus diz levanta-te e a seguir indica para onde ele deverá se dirigir neste momento. E diz o versículo 1, sobe a Betel e habita ali. Deus não apenas ergue Jacó quando ele está abatido, como de igual modo lhe dá uma orientação e um rumo para a sua vida. E este rumo e esta direção passava precisamente por Betel. E Betel é um lugar muito especial na vida de Jacó. Quando Jacó fugia de Esaú, foi em Betel que Jacó teve a visão da escada que unia o céu e a terra e onde os anjos de Deus subiam e desciam. Betel foi o ponto de viragem na vida de Jacó. Foi também um marco na sua conversão. Foi em Betel que Jacó teve um encontro pessoal com Deus, recebeu um novo rumo para a sua vida. Podemos dizer que Betel é um lugar da comunhão com Deus na vida de Jacó. Em Betel, Deus prometeu a Jacó que a sua semente seria como o pó da terra e que Deus jamais o abandonaria e a sua promessa seria cumprida. Vemos isso no livro de Gênesis. Betel é o lugar de mudança na vida de Jacó. E esta é a grande lição de Deus para cada um de nós. Nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, nos momentos de desânimo, em que as nossas forças faltam, em que nos sentimos oprimidos, sem esperança na nossa vida, importa que nós busquemos a Deus e procuremos estar em comunhão com Ele. E eis aqui a importância de nós estarmos aos pés de Jesus Cristo, tal como Maria, irmã de Marta, fazia na sua vida. É necessário que Deus nos restitua forças que foram perdidas e recobre também a nossa fé. No versículo 1, Deus está a trazer à memória de Jacó os momentos de comunhão com Ele e os momentos de conforto na sua presença. E este aspecto é importante. Eu bem sei que nós podemos ter comunhão com Deus em todos os lugares onde nós nos encontramos. Bem sei que Deus podia ter restaurado Jacó nesse lugar, nesse momento onde Jacó se encontrava. É verdade que Deus não está circunscrito ao espaço, nem ao tempo, nem a nenhum lugar onde possa ser adorado. Mas o propósito de Deus é trazer à memória de Jacó um lugar na sua vida onde existiu um encontro com Deus. E esta é a grande exortação para cada um de nós. Nos nossos dias falta precisamente o sentimento de estar aos pés de Jesus Cristo, em comunhão com a sua igreja, em louvor ou em adoração a Deus. Haviam passado muitos anos na vida de Jacó, desde aquele momento em que ele estivera em Betel. E o tempo muitas vezes tem tendência para nos afastar e nos fazer esquecer das bênçãos de Deus e de estarmos aos pés de Jesus Cristo em comunhão com Deus e com a sua igreja. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com as circunstâncias à nossa volta, em vez de louvarmos a Deus por tudo quanto Ele fez e faz na nossa vida.
Eis aqui a importância do culto que a Deus é devido e que muitas vezes ele é negligenciado também na nossa vida. Jacó precisava de se lembrar novamente de quem Deus é e tudo quanto Deus fizera na sua vida. E nós? Será que de todo o coração eu desejo estar na presença de Deus e em comunhão com Ele? Não pergunte se eu desejo estar na igreja, porque eu posso estar na igreja e não estar em comunhão com Deus. A pergunta é se quando nós estamos na igreja, se nós procuramos estar numa comunhão íntima e profunda e sincera com Deus. Estar na presença de Deus implica reverência, implica também um coração contrito na sua presença. No versículo 1, Deus traz à memória de Jacó o seu passado e esta comunhão que parecia estar esquecida neste momento. Deus diz a Jacó: faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugistes diante da face de Esaú, teu irmão. Deus começa por trazer à memória de Jacó algo que aconteceu anteriormente na sua vida. Nessa altura, Jacó fugia de Esaú. Agora, Jacó fugia de Siquém. E Deus está a trazer à nossa memória situações passadas também, para que nós nos possamos lembrar da forma maravilhosa como Deus agiu na nossa vida. E Deus usa muitas vezes determinadas circunstâncias que ocorreram na nossa vida para nos trazer de novo à sua comunhão, para trazer de novo à nossa memória a lembrança das bênçãos passadas e que Deus derramou em nós. Eu chamo agora a vossa atenção para a atitude de Jacó. Diz o versículo 2: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. É neste instante que Jacó tem a consciência de quem Deus é e do lugar que Deus ocupa neste momento na sua vida. A ordem dada por Deus era que Jacó se dirigisse para Betel e habitasse ali. E Betel vai trazer agora ao coração de Jacó a necessidade de estar em comunhão com Deus. Betel traz à memória a santidade também que a Deus pertence. Betel traz à memória a importância de Deus estar no centro da sua vida. E Betel traz à memória o louvor, a adoração e a glória que a Deus pertencem. Jacó sabe como é importante estar com o coração limpo na presença de Deus. E Jacó também sabe qual é o lugar e a primazia que a Deus pertence. E eis aqui a importância da santificação na nossa vida. No versículo 2 encontramos a consciência que é despertada no coração de Jacó e que visa a santidade e a santificação na sua vida pessoal. Quando nós olhamos para o versículo 2, encontramos uma mudança profunda agora no coração de Jacó. Em primeiro lugar, a noção que Jacó tem da santidade de Deus. No versículo 2 encontramos a atitude de reverência na presença da majestade e da santidade de Deus. Perguntamos nós, o que mudou agora no coração de Jacó? Não foi o facto de Deus trazer à memória de Jacó a visão da escada em Betel? E é precisamente para Betel que Deus diz para onde Jacó se deveria deslocar neste momento e habitar ali. E olhemos agora para o seu coração e para a sua atitude. Então disse Jacó à sua família, todos com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, diz o versículo 2. Jacó sabe que não é possível estar na presença de Deus quando os deuses estranhos estão na nossa vida e no nosso coração. Quando Jacó saiu da presença de Labão, Raquel trouxe consigo os deuses estranhos de seu pai e os escondeu durante todo este tempo. E durante um certo tempo, estes deuses estranhos fizeram parte da vida de Jacó, porque ele tem a consciência da sua existência. E é esta chamada de Deus que trouxe à memória de Jacó agora a santidade que a Deus pertence e que Deus requer também da nossa vida. E estes deuses estranhos que estavam agora diante de Jacó estavam também diante da sua relação com Deus. E não foi preciso Deus dizer a Jacó para deitar fora os deuses estranhos. Tal como não deveria ser necessário
a mesma exortação para a nossa vida. A consciência e o conhecimento de quem Deus é, neste momento, levaram Jacó a tomar esta atitude. E é muito triste quando os cristãos hoje, por exemplo, têm a consciência dos deuses estranhos na sua vida, mas continuam a guardar os deuses estranhos no seu coração e a cultuar a Deus como se nada existisse. Isto mostra como o seu coração está distorcido e não conhecem quem Deus é. Existe tanta coisa que tem prioridade na nossa vida que nós não temos espaço para Deus no nosso coração. Por vezes existem tantos deuses que nós carregamos connosco, mas não caminhamos com Jesus Cristo na nossa vida. E quando isto acontece, então nós temos as circunstâncias à nossa volta e em vez de estarmos firmados no poder e na força de Deus, por vezes nós temos o nosso coração cheio de um enorme vazio, porque no lugar de Deus estão os deuses estranhos. Falta muitas vezes na vida daqueles que dizem ser cristãos um verdadeiro encontro com Deus, entregar a sua vida e o seu coração a Deus. Quando nós olhamos para o versículo 2, nós podemos imaginar, talvez alguém já estivesse habituado a esses deuses estranhos, talvez já não achasse tão estranhos esses deuses assim na sua vida. Aos poucos a idolatria, seja ela qual for, vai fazendo parte da nossa vida e Deus deixa de ocupar o lugar central no nosso coração. E tudo o que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, seja o que for, isso é idolatria e pecado. E não importa saber que deuses estranhos são esses. Pode ser a nossa família, o nosso emprego, o nosso bem-estar, o nosso dinheiro, o nosso eu, os deuses modernos da internet, da PlayStation, da televisão, qualquer outro Deus. O que importa verdadeiramente é que nós deitemos fora esses deuses estranhos, porque não podemos estar na presença de Deus com deuses estranhos no nosso coração. Deitar fora os deuses estranhos significa colocar Deus em primeiro lugar e também no centro da nossa vida. E por isso a ordem de Jacó é: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, versículo 2. E foi precisamente isto que o Senhor Jesus também ensinou no Sermão da Montanha. O Senhor Jesus disse: não pode servir, ou ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. E não podeis servir a Deus e a Mamon. Sejam quais forem os deuses estranhos que estão no nosso coração, a ordem e a exortação para a nossa vida é: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Versículo 2. E não podemos servir a Deus quando os deuses estranhos ocupam o nosso coração. Mas no versículo 2 nós encontramos uma segunda lição. É que não basta tirar os deuses estranhos. Quando nós nos dirigimos à presença de Deus, é necessário que nós limpemos o nosso pecado que existe na nossa vida e também no nosso coração. Notemos que a seguir Jacó diz: e purificai-vos. Versículo 2. Muitos há que procuram estar na presença de Deus, mas o seu coração também está manchado ou coberto pelo seu pecado. Muitos não atentam para a necessidade do seu coração ser purificado para poderem estar na presença de Deus. Muitos há, inclusive, que não se importam com o facto do pecado fazer parte da sua vida. No entanto, permanecem no mesmo estado, no culto, diante de Deus. Mas neste momento Jacó tem a noção do temor, tem a noção da reverência que a Deus pertencem, bem como do lugar que Deus deve ocupar na sua vida. No versículo 2 encontramos duas ações na vida de Jacó e da sua família. Era necessário tirar os deuses estranhos. Mas em relação ao seu interior e ao seu coração, importava também que eles fossem purificados. Para podermos estar na presença de Deus, implica que Jesus Cristo ocupe o lugar central da nossa vida, que os deuses estranhos sejam removidos, que o nosso coração seja purificado. Mesmo que nós limpemos o exterior, isso de nada serve, porque Deus conhece o nosso interior e o nosso coração. Mas existe um terceiro aspecto que nós encontramos no versículo 2. Mudai as vossas vestes. E eis aqui um sinal de reverência para com Deus, que mostra também o zelo
que existe em relação a Deus. Imaginemos que alguém muito importante visitava a nossa igreja. Como é que nós nos apresentaríamos na sua presença? Qual é que seria a nossa atitude? Não existiria, por exemplo, reverência na nossa vida diante dessa pessoa? E nós esquecemos muitas vezes que o nosso Deus é muito maior do que qualquer pessoa e da sua importância. Mudar as vestes era um sinal de reverência na presença de quem nos encontramos. O significado de mudar as vestes revela apenas o sentimento e o desejo de dar a Deus o melhor que nós temos na nossa vida. Mas dar a Deus o melhor da nossa vida não é dar a Deus a aparência exterior da nossa religiosidade. Na verdade, nós até poderíamos trazer a veste mais bonita e Deus não ser glorificado na nossa vida. Por vezes olhamos para a aparência exterior, mas nós não trazemos as vestes lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus Cristo, mas trazemos sim vestes manchadas pelo nosso pecado. E são as vestes brancas que nós encontramos no livro do Apocalipse, naqueles que foram remidos por Deus e lavaram e branquearam as suas vestes no sangue de Jesus Cristo e agora louvam e glorificam a Deus em todo o seu esplendor. O significado do versículo 2 é que nós estejamos na presença de Deus com um coração limpo e não com um coração manchado pelo nosso pecado. Mas gostava também de chamar a vossa atenção para um quarto aspecto que nós encontramos no versículo 2. Nós podemos ver que a preparação para estar na presença de Deus é feita antes de estar na sua presença. O coração de Jacó, a sua vida, a sua vivência, a sua atitude, ou até mesmo o seu pecado, tudo isso é questionado antes de estar na presença de Deus e não depois dele chegar a Betel. E eis aqui a preparação do culto, do louvor, da adoração, antes mesmo de nós estarmos na presença de Deus ou na casa de oração. E podemos examinar agora a nossa vida e podemos perguntar a nós mesmos como é que está o nosso coração diante de Deus. E bastou Deus dizer a Jacó para ele se dirigir a Betel, para que na sua memória Jacó atentasse para a santidade que a Deus pertence e para o lugar central que Deus deve ocupar na sua vida e no seu coração. E é triste quando este sentimento não existe no nosso coração. E apesar de todas as exortações que Deus nos dá, nós continuamos a agir na nossa vida com indiferença, trazemos as nossas vestes manchadas com o pecado para louvarmos e cultuarmos a Deus na nossa vida. Não basta estar na presença de Deus. Importa que nós examinemos primeiro o nosso coração. Este é o testemunho de Jacó. Eu chamo agora a vossa atenção para o versículo 3 e nós podemos ver o lugar central de Deus na família. Diz o versículo 3: E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Jacó não é um homem solitário. No versículo 1, Deus disse a Jacó: levanta-te e sobe. Mas se nós atentarmos para o versículo 3, Jacó fala no plural. E ele diz: levantemo-nos e subamos. A importância de Deus na vida de Jacó importava também que fosse estendida à sua família, aos seus filhos, aos seus servos, àqueles que estavam à sua volta. E eis aqui a importância também do lugar central de Deus no testemunho familiar perante aqueles que nos rodeiam em toda a nossa vida. O testemunho de Betel na vida de Jacó era de igual modo também importante para aqueles que estavam à sua volta. E se Deus agiu na nossa vida, também nós devemos ser instrumentos usados por Deus para transmitirmos àqueles que nos rodeiam a mesma fé, a mesma salvação, a mesma esperança. Importava que a família de Jacó e todos os da sua casa experimentassem esta comunhão com Deus na sua vida. Importava também que Jesus Cristo ocupe o centro da nossa vida familiar. Tudo muda neste instante na vida de Jacó. No versículo 1, Jacó fugia dos homens de Siquém. No versículo 1, Deus traz à memória Betel na vida de Jacó. Agora, no versículo 3, Jacó tem isto em mente: farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Jacó lembrou-se da angústia passada
e do modo como Deus o livrou na sua vida. E agora Deus respondeu também às suas inquietações no dia da angústia presente, neste momento. Na angústia passada na vida de Jacó, Deus a removeu e lhe deu uma vida nova. Na angústia presente, o mesmo Deus o livra, guarda, transforma e renova a sua vida. Os acontecimentos poderiam ser diferentes, mas Deus era o mesmo em todas as circunstâncias. E Jacó reconhece também o cuidado constante de Deus na sua vida. Porque agora Jacó pode testemunhar, no versículo 3, que Deus foi com ele no caminho por onde ele andou. Quando nós olhamos para o versículo 3, nós podemos ver também uma continuidade no cuidado e na direção de Deus. Jacó reconhece que em todos os momentos Deus foi com ele em toda a sua vida. Deus nunca abandonou Jacó, apesar de neste momento ele pensar que estava sozinho, com medo, e por essa razão fugia na sua vida. O problema na vida de Jacó é que Deus não ocupava o centro na sua vida, nem o centro no seu coração. Mas agora, com a lembrança de Betel, Jacó reconhece que Deus está ao seu lado e que Deus deve ocupar o primeiro lugar na sua vida e no seu coração. E tudo muda quando Deus ocupa o lugar central na nossa vida. Quando Deus ocupa o lugar central na nossa vida, nós vemos que Deus cuida de nós e que Deus nos guarda diante das nossas adversidades. O versículo 5 mostra a forma maravilhosa como Deus cuida de nós e testemunha. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. No versículo 1, Jacó é um homem com medo, porque ele olhou para os obstáculos que se levantavam à sua volta. Digamos que no centro da sua vida estariam as circunstâncias à sua volta e a sua fraqueza. E foi necessário que Deus tocasse no coração de Jacó para que Jacó colocasse novamente a sua fé e a sua confiança em Deus. E quando nós olhamos para o versículo 5, nós vemos que quando a nossa confiança está em Deus, então todos os obstáculos são removidos. E todas as nossas fraquezas se transformam em forças pelo poder de Deus que opera em nós, na nossa vida. Nada merecemos, mas a tudo Deus seja glorificado. No versículo 1, Jacó fugia. No versículo 5, aqueles que perseguiam ou que poderiam perseguir Jacó, eles estão atemorizados, cheios de terror, porque Deus agia na vida de Jacó e não permitia que esses homens pudessem tocar na vida do seu servo. Qual é o impacto de Betel na vida de Jacó e no seu coração? É a pergunta que nós fazemos. E qual é o impacto de Jesus Cristo agora na nossa vida? Quando Deus ocupa o lugar central na nossa vida, é que verdadeiramente a nossa vida é abençoada. Versículo 9 diz o seguinte: e apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou. E eis como verdadeiramente a nossa vida é abençoada quando Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Foi necessário que Jacó renovasse a sua relação com Deus para poder contemplar as maravilhas das bênçãos de Deus. Por essa razão, a minha exortação é: deitemos fora os deuses estranhos que existem na nossa vida. E tudo muda na nossa vida tal como mudou na vida de Jacó. E encontramos agora o renovar da promessa de Deus. Mas vemos também uma vida nova que lhe é dada. Diz o versículo 10, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome de Israel. Jacó foi o nome dado pelos seus pais e significa aquele que agarra pela sua mão, ou o suplantador. Esse nome foi dado no seu nascimento, porque quando Jacó nasceu, ele segurava ou puxava o calcanhar do seu irmão, Esaú. Mas agora existe uma mudança na sua vida. E o seu nome passa a ser Israel, que significa aquele que vence com Deus. Na Bíblia, a mudança de um nome implica também mudar de vida, renovar a bênção de Deus ou uma transformação total na nossa vivência. Por exemplo, Abraão para Abraão. E encontramos o testemunho da promessa de Deus em que será pai de uma multidão de nações. Ou de Sarai para Sara. Deus abençoou Sara na sua velhice e, apesar de ser estéril, ela daria à luz um filho e ela será mãe de nações e reis de povos sairão dela.
ou de Simão, filho de Jonas, para Cefas, Pedro. E encontramos esta menção na chamada de Pedro e também após o seu testemunho de fé, em que ele diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ou de Saulo, aquele que era o perseguidor da igreja e que passou a ser o grande apóstolo Paulo. Nós podemos testemunhar como Betel muda agora a vida de Jacó. E para finalizar, diz os versículos 11 e 12, e disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e à tua semente, depois de ti, darei a terra. Neste momento, neste texto, nós encontramos o modo como Deus abençoou Jacó na sua vida. Deus trouxe à sua memória a importância de ocupar o primeiro lugar na sua vida, no seu coração. E quando Deus ocupa o lugar central na nossa vida, os deuses estranhos que ocupavam a nossa vida e o nosso coração, eles são removidos. Mas encontramos também a santificação, o louvor, o desejo de estar na presença de Deus com o coração limpo. E a minha oração é que Deus toque no nosso coração, para que nós possamos deitar fora os deuses estranhos, possamos purificar o interior, o nosso coração, para que a nossa vida verdadeiramente seja consagrada a Deus e para a sua glória. E quando Jesus Cristo é uma realidade na nossa vida, e quando Jesus Cristo é uma realidade no nosso coração, verdadeiramente nós o podemos louvar, servir e glorificar em toda a nossa vivência. A pergunta agora é, o que é que ocupa o nosso coração? Será que Deus é Rei e Senhor da minha vida? Ou será que os deuses estranhos que nós guardamos, os servimos? Entreguemos, pois, o nosso coração a Deus, porque só assim, verdadeiramente, o podemos servir, louvar e glorificar. Amém. Deus mudou a vida de Jacó, Jesus Cristo mudou a nossa vida. E é exatamente isso que nós vamos cantar agora. Jesus Cristo mudou o meu viver. Vamos afirmar esta mudança que Ele operou na nossa vida. Se não fosse Ele, nós continuaríamos o mesmo, mas porque Ele morreu na cruz, então nós temos uma nova vida, uma vida com Ele. Então convido-os a ficar de pé e juntos cantemos este cântico. Jesus Cristo mudou.
Sim, Pai querido, Tu mudaste o nosso viver. E hoje nós somos diferentes pela obra do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Tu vieste ao nosso encontro. Tu nos tiraste da angústia, Tu nos tiraste das trevas, Tu nos deste libertação e vida com abundância. E por isso aqui estamos, Senhor, para Te render honra e glória. E obrigado, Senhor, por tudo aquilo que fizeste na nossa vida. Obrigado por tudo aquilo que tens feito. Obrigado pela diferença que nela tens sido, Senhor. Obrigado porque sem Ti nós estaríamos perdidos. Sem Ti nós continuaríamos a caminhar para a perdição. Mas em Ti, Senhor, nós caminhamos para a eternidade, para um dia estarmos contigo. E tal como cantamos, Senhor, que também Tu possas transformar a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Que também eles possam passar por essa transformação, que também o seu ser possa ser transformado para que ele tenha a mesma esperança, a mesma certeza que nós, de que um dia, quando partirmos deste mundo, estaremos contigo. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade que tivemos de estarmos aqui como família. E, Pai querido, suplicamos que nos conduzas em segurança até aos nossos lares, que possas ser conosco nesta semana, dando-nos oportunidades para falarmos deste amor real, deste amor verdadeiro. Não é um amor de histórias, não é um amor que nós vemos no dia a dia, mas é um amor incondicional, um amor que se deu, que se continua a dar por cada um de nós. Pai querido, obrigado por estes momentos que tivemos juntos e que em breve possamos voltar a repeti-lo, Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Pode fazer o favor de sentar e vamos ouvir o pós-luto. Uma boa semana a todos vós, que Deus vos abençoe.
Your